Estamos ao vivo! Mais um episódio, nosso evento híbrido aqui, o nosso EcoTalks, que é especialmente hoje no aniversário de 6 anos da Eco, quando a gente teve a ideia de montar o coworking aqui, a gente começou a fazer esses eventos que se chamam EcoTalks. Inicialmente foram eventos presenciais e foram indo para o formato híbrido, assim, né? Então eu já vou apresentar os meus convidados aqui, que a gente vai falar do preview do Sapiranga Summit. Cadê minhas telas aqui? Tela lá. Estou aqui com o Ismael e com o Matheus. O Matheus já está aí a semana inteira. Né? Depois a gente vai falar sobre isso. Mas boas-vindas para você que está chegando aqui nesse episódio. É um meio bagunçado, assim, porque normalmente eu estou atrás das câmeras e eu também não sou o melhor apresentador, né? Mas a gente faz aí o que dá para fazer, que é divertido também. Então essa é a pegada mais divertida, mas falando também de assuntos legais e sérios aí que a gente tem na nossa bolha. Então, apresentando de novo aqui o Matheus e o Ismael. Primeiro se apresentem aí e expliquem por que vocês estão aqui. Ok. Primeiro professor. Então vamos lá, eu sou o Ismael, sou aqui de Sapiranga. Trabalhei muito tempo na indústria calçadista, passei pela produção, recursos humanos, depois educação corporativa, por isso da frase professor. Atualmente trabalho com inglês voltado para negócios, para empresários, gerentes e acadêmicos. E nos últimos anos comecei a me interessar também por contribuir de alguma forma para a nossa cidade, por ter recebido tantas coisas aqui das escolas, das empresas por onde passei. E acabei conhecendo o pessoal do Inova, desse projeto que tem oficialmente, existe desde 2019, que é um projeto da comunidade, da prefeitura, das empresas também, que atuam aqui na cidade. Me encantei pelo projeto, gostei muito das pessoas que fazem parte desse grupo. Então hoje, junto com o Matheus, com o Éder, faço parte do Inova, que é responsável por trabalhar com o Fly Hub, que também inaugurou esse ano as suas atividades com várias empresas legais. E agora, na próxima semana, nós temos o nosso terceiro Summit Sapiranga, que é um dos ou o maior evento de inovação aqui da nossa região e que está trazendo convidados muito especiais, e a gente vai falar um pouco sobre isso hoje aqui nessa conversa. É isso aí, como o Ismael falou, a gente se conheceu, acho que foi no Inova Sapiranga, né? É o link que uniu a gente aqui e depois a gente foi fazer outros negócios juntos, né? E outras parcerias aí. O Matheus vai se apresentar agora também, falar do CDL, que eu também participo como associado, né? E aí, bem, vou passar a partir então. Ok. Boa tarde a todos. Eu sou o Matheus Hermann. A participação do Inova Sapiranga vem de encontro a gente conseguir realmente movimentar a cidade, né? Com um olhar diferente, fazer uma inovação que seja muito mais frugal, muito mais simples, não necessariamente somente de base tecnológica, né? Mas por que estamos aqui hoje, então, né? A gente acabou que o Inova foi juntando e aproximando mais a gente da parte da tecnologia, inovação, mas principalmente o olhar para a cidade. Como a gente poderia ter esse olhar para a cidade? O meu envolvimento, né? Sou daqui, então, há mais de 14 anos atrás, sou cofundador da HRN Company. A empresa atua com essa visão, né, de comunicação, marketing, tecnologia, o posicionamento, e também por acreditar nessas conexões, em criar elos. Há muitos anos já participo da CDL, né? Primeiro na CDL Jovem, agora na CDL Master. Estou como diretor de comunicação e marketing, atuando inclusive nesse braço com o Inova Sapiranga, para que a gente possa olhar a tecnologia, olhar a inovação para a cidade, para o comércio, de uma forma muito mais ampla, uma vez que a gente se acostumou a falar muito em Sapiranga da parte da indústria calçadista, né? A fábrica. E hoje a gente vem pouco a pouco falando cada vez mais da indústria criativa, como a gente pode movimentar através das entidades locais, das empresas da cidade, a gente conseguir realmente promover essa transformação cultural.
que acredito que é o grande desafio, né? Uma mudança de cultura que a gente possa promover para toda a cidade. Mas qual é o nosso foco? É sim os jovens, para que os jovens percebam a oportunidade que tem em Sapiranga, não aquela necessidade de vamos sair da cidade para ter melhores opções. E aí eu acredito, o Isma colocou muito bem, né? 2019 vem o Inova Sapiranga, nasce. 2022 foi o primeiro Sapiranga Summit. E agora, 2025, a gente teve a inauguração do Fly Hub. O Fly Hub, ele vai estar acontecendo o ano todo. Então ele se torna de fato a casa da inovação, com a oportunidade de a gente criar, promover vários eventos ao longo do ano. E acima disso, várias empresas estão lá dentro operando dia a dia, ou seja, ele já é um organismo vivo. Eu acredito que essas 3 marcas se autoalimentam, uma vez que tu tem o conselho, né, que olha de fato para a inovação. O Sapiranga Summit é uma grande vitrine, porque tem nomes nacionais, é um grande evento. Mas o dia a dia precisa ser cuidado, né? E aí nós já temos o Fly Hub. Acredito que é um geral assim, de todas essas informações, né? O quanto a própria entidade, o quanto a CDL Jovem também está envolvida nesse movimento, para que a gente possa, dia a dia, plantar a sementinha. A gente sabe que semente demora para crescer, mas já está sendo plantada várias sementes todo dia, né? Não é aquela coisa, no futuro a gente vai fazer. Já está acontecendo. E por isso a gente convida vocês para participar também, né? Quem ainda não conhece, quer mais informações, né? Manda no direct, manda informações, questiona para entender mais como funciona. Porque, de fato, o próximo Sapiranga Summit já é semana que vem, né? Então a gente está muito perto do próximo. É uma das coisas legais que a gente comentou aqui, é essa semente para os novos, para a juventude, né? Exato. E também quando foi proposto a criação do Fly Hub, né? E também a grande subida do Nova Sapiranga e toda essa frente que está tomando essa galera da inovação, era justamente porque também Sapiranga sempre foi vista por causa do calçado, né? Sim. E agora, então, uma das propostas do Nova Sapiranga, do Fly Hub, é justamente não ficar só na mão dessa área, né? Então, Sim. também, né? Também promover essa área, mas também promover outras pontes para a juventude ficar nesse Sapiranga, né? Isso foi uma das coisas que a própria prefeita falou, eu gosto sempre de dar ênfase nisso, que a gurizada sempre estava saindo daqui por causa dos outros empregos, outras empresas melhores, né? Outras possibilidades, e com o Fly Hub e com as possibilidades que está surgindo agora com as propostas do Inova, isso está sendo mudado, né? Isso é muito pertinente, né? É importante a gente falar sobre isso, porque pegando o que o Matheus falou na introdução dele, Sapiranga dependia realmente bastante do calçado, e a gente percebia isso. A matriz econômica sapiranguense trabalhava muito com isso. A gente sabe que até a própria cidade se formou ao redor disso, claro, física, né? Exato. E isso, claro, tinha pontos muito positivos, porque a indústria calçadista estava em crescimento, tinha muita proposta de trabalho, mas por outro lado nos trancava em outras áreas. E nos últimos anos a gente começou a perceber esse movimento de declínio da indústria calçadista e da necessidade de pensar em outras coisas. E Sapiranga não tinha ainda isso muito planejado, um planejamento mais de futuro para 10 ou 20 anos. E aí começou essa movimentação de tentar trabalhar um pouco mais essa malha econômica da cidade. Por isso que em 2019 começa esse trabalho junto, chamado Inova, feito por pessoas aqui da cidade. Na verdade, esse processo de pensar novas ideias já acontecia muito antes por diversas pessoas. Só que estavam isoladas, né? Exatamente. A gente tem um exemplo, nosso grupo Pensante, que é um grupo de 3 pessoas que já há muitos anos pensava em fazer alguma coisa, em ideias. E isso acontecia de diversas formas. E até mencionando um nome em memória, que é o Sérgio Michels, que era uma pessoa extremamente engajada e que estava movimentando também isso, e que foi responsável em grande parte pelo Inova. E aí esse movimento realmente ganha força em 2019,
E aí vem as questões da inovação, os desafios Perfeito. da inovação, porque 2019 é a data oficial de lançamento, então, desse projeto. E em 2020 a gente tem o quê? A gente já tem uma pandemia para dar aquela trancada, que é o que O mundo acontece com muda, né? empresas, com projetos, com empreendedores. Quando a gente pensa em fazer alguma coisa, parece que vem algo para nos trancar. E por isso que é tão simbólico a gente ter em 2022, é o primeiro Summit, certo? 22. 22, né? Tem em 2022 o primeiro Summit, que é um Summit frugal, para trazer a palavra frugal, que a gente sempre comenta, o Matheus mencionou ela antes, que são inovações simples. O Summit número 1 é um Summit simples, básico, bem feitinho, mas Muito. assim com uma tentativa, um princípio, um início, para ver o que seria possível fazer dentro da cidade. E o primeiro, colaborando com essa visão, né, 2022, foi no Centro de Cultura, né? E a gente fala tanto na transformação cultural para ser atrativo para os jovens. Hoje a gente olha o Sapiranga Summit de 2023, que vai ser agora em 2025, no pavilhão, evento, parece, isso aqui é mas o primeiro foi muito bom. E foi num muito bom. centro de cultura, né? Em uma casa de cultura, o Centro Cultural de Sapiranga. E acho que muito emblemático, inclusive. Muito emblemático. Né? Essa que muito foi emblemático. a partir de 2022, criou-se força para, vamos pensar diferente, vamos criar um movimento de inovação real. Porque o conselho, né, o Inova Sapiranga, ele é um conselho. Então a gente vai estar conversando, aconselhando com diversas opiniões e pessoas. Mas é um desafio colocar em prática o que tu trouxe do Grupo Pensante. Há quantos anos a gente se reúne, conversa, só que a gente aplica basicamente nos nossos negócios, nos nossos meios de acesso. É uma complexidade muito grande olhar o todo de uma comunidade, de uma cidade. E aí eu vejo que o quanto é importante realmente o empresário, a iniciativa privada, apoiar, abraçar, participar. Porque a gente precisa de atores atuantes, né? Não adianta querer realmente aparecer no dia para prestigiar, é muito legal. Mas pensar a inovação, desenvolver ela ao longo do ano é o ideal. Até antecipando um pouco o que a gente vai falar no Summit, que vai ser o painel do qual eu vou participar, que é o poder das comunidades para movimentar essas inovações. Eu ia até perguntar depois qual é o Exato. teu, Já teu painel, vamos né? antecipar, Vamos porque lá. vem bem dentro disso que o Matheus está trazendo para nós. A cidade, então, ela começa a se movimentar, já numa tendência, a gente pode dizer, mundial. Nós vemos países, estados e cidades no mundo inteiro se movimentando para inovações pensadas para as cidades. E Sapiranga também começa agora a se movimentar nesse sentido. Só que não basta a iniciativa da liderança política e dos servidores públicos iniciar esse processo, se a sociedade e se a iniciativa privada não participar, não dar essa força, esse gás que é tão relevante. Então a nossa, digamos assim, chamada principal, ou a nossa provocação principal dentro do Summit vai ser de engajar as pessoas. Até porque essa é a frase, lá em 2019, quando é lançado o Inova, a frase das pessoas que participaram é essa: o Inova é feito por pessoas da cidade com a boa intenção de ver a cidade prosperar. Então é um movimento das pessoas da cidade, que une a quádrupla hélice, que a gente costuma dizer, que é a iniciativa pública, privada, as pessoas, universidades, instituições de ensino. Então a tentativa é fazer todos esses atores participarem. Só que a gente tem esse ator que é a sociedade, que ele é muito maior. Então que ele vai realmente precisar se engajar no Summit, participando, mas também nos outros momentos, porque a cidade está dando opções. Olha, nós temos o Fly Hub, nós temos o Summit que acontece, nós temos outros eventos, nós temos podcasts como este acontecendo. Então são eventos que estão sendo propostos, todos são inovadores, principalmente para uma cidade como Sapiranga, que era uma cidade mais simples, do calçado, com uma mão de obra mais básica, e que agora começa a realmente fazer esse movimento em busca de uma cidade para o futuro, pensando uma cidade para daqui a 10 anos. E quem vai ter que construir essa cidade somos nós, a sociedade civil, e o Matheus também citou a iniciativa privada. A gente ainda espera contar um pouco mais com a participação das indústrias, das empresas,
porque ainda a inovação ela acontece em Sapiranga, em outras empresas, mas ainda nas suas bolhas. A gente ainda tem aquele conceito de que não, eu preciso esconder a minha inovação para que os outros não me copiem. A gente vai precisar entender que quanto mais a gente participa e conversa, mais inovações acontecem. E isso beneficia a todos. Por isso, isso que tu falou agora faz muito sentido com o próprio papo que a gente vai ter depois, que é com a Mari e com a Melissa, que são proprietárias de coworking, né? Então, por que eu estou chamando elas aqui? Porque é uma ideia de colaboração, não é? Não é concorrência de inimigos, né? Não é rivais, é parceria. Um contribui para o crescimento do outro. Essa que é a ideia. O quanto é importante conseguir educar o mercado junto, né? Porque a gente, quantas e quantas vezes ao longo dos nossos negócios, as histórias, a gente tentou educar o mercado pela nossa visão com os nossos meios. Mas, de novo, o mercado é muito grande, são muitas pessoas e eu brinco muito, né? Educação de mercado é tempo e dinheiro, recurso infinito. Porque são muitas pessoas. Então, quando a gente conseguir entender que a concorrência alinhada, né, um concorrente alinhado com o outro, tu passa a competir por um mercado educado. Não com aquele concorrente desleal que tu sabe que amanhã ou depois ele vai quebrar. Só que antes de quebrar, ele vai estragar o mercado. E aí tu que vai ficar, vai ter que reeducar o mercado de novo, fazer uma curva muito maior. Quando o concorrente tem gestão, tem educação, tu pratica-se daí sim uma competição justa. É diferente de uma concorrência injusta. Né? Exato. Enquanto a gente está... Eu me perco nessa câmera aqui ainda, que não é uma coisa que eu faço com frequência, mas enquanto... Olha, eu fiz uma coisa diferente essa vez aí. Vamos ver se vai dar certo. Eu botei uma câmera ali... acho que não vai dar certo. Como eu falei, o EcoTalks aqui é um evento híbrido, né? Enquanto a gente está conversando aqui no podcast, tem o pessoal lá falando sobre livros, tirando fotos lá. Então, eu botei uma câmera lá. Vamos ver se vai dar certo. Olha lá. Tá lá, pessoal. Olha lá, a Bruna. Olha a Bruna Bruna. foi lá olhar, ó. Tá rolando lá. Tem a Bianca lá, tá lá fazendo fotos. Só faltou avisar o pessoal, né? Que eles estão sendo gravados agora. Eles foram avisados, mas tudo certo. Eu sabia que não ia... Pessoal, se comportem aí na outra sala. A nossa voz tá saindo, tá? Mas só pra mim fazer um teste pra ver se ia dar certo isso. E curtir. Deu certo, ficou legal. Deu certo, ficou bom. Voltamos aqui pro estúdio. Foi um bom teste. Voltamos aqui pro estúdio. Agora para falar mais propriamente já, para a gente também não se alongar mais, porque também a gente tem outros compromissos e estou segurando vocês aqui. Eu tô com um horário para ti aqui, sem problema. Então fica à vontade para perguntar. Vou te alugar do coworking, também se da Bruna quiser falar de cinema, eu vou te botar também na mesa. Por favor, faço questão. Adoro falar de filmes e séries. Mas falando então do Sapiranga Summit, o Matheus, né, que eu fiz a piada no início ali, que veio toda semana aqui, porque ele já também tem uma responsabilidade, ou tem ele já tá lá no Fly Hub, né, com o negócio dele lá também. Isso. E então ele volta e meia ele é chamado para fazer essas ocorrências, né? Foi o que aconteceu quarta-feira, vou botar também na descrição aqui o papo que ele participou com as meninas do Qual é o BO, que era sobre eventos, que inclusive vai sair ao ar hoje à noite, né? Perfeito. Depois vou botar o link aqui também. E então ele veio aqui gravar o Qual é o BO sobre eventos de Summit, né? Eventos de inovação. E então um dos motivos que eu chamei ele aqui é porque a gente conversa diariamente sobre inovação e a gente tem esse link do Nova Sapiranga, e também porque ele está lá dentro, né? Então tem bastante informação para passar para a gente sobre primeiro assim, acho que fala qual é o teu papel no evento e o que tu está enxergando assim que vai ser legal. Muito bom. Essa semana é uma semana que a gente está falando muito, né? A gente diariamente tem ideias, mas agora a gente está conseguindo executar muitas das ideias, né? Colocando elas realmente na prática. Então, como na abertura, né, me apresentei, hoje a HRN Company ela tem um escritório dentro do Fly Hub. Então, nós somos uma das empresas residentes, que é o grande ponto a gente lembrar, né? De novo que a gente trouxe a iniciativa privada. É legal a ideia, é um movimento interessante, mas a gente precisa de muitas pessoas que estejam junto pagar para ver. E esse aí vai o nosso agradecimento
essas que são agora, o número exato, mas acho que são 19 empresas que já estão dentro do Fly Hub. Ou seja, é a primeira fase, né, a primeira geração dessa novidade na cidade, que é o Fly Hub Sapiranga. E nós temos, então, empresas que já se instalaram e estão participando ativamente. Nós estamos lá dentro, né, a HRN tem um escritório lá dentro, e a diversidade dos negócios, desde a agência de publicidade e propaganda, a parte de assessoria, impressora 3D. O posicionamento é muito importante para esses espaços, que é justamente a diversificação, onde a gente consegue entender muito mais do trabalho compartilhado, né? Assim como a gente conversa sobre os coworks, e eu sou um grande defensor do cowork, né? Já há vários anos a gente opera em vários coworks na região, e o Éder, a gente se encontrou em vários lugares já, né? Nesse sentido, porque é como a gente consegue educar cada vez mais as pessoas a fazer isso aqui, que é trocar informações. Quando a gente troca informações, a gente literalmente aprende em tempo real, sem aquela necessidade de marcar uma agenda e ir fazer uma reunião com a pessoa. Muitas vezes a pessoa está na mesa do lado, ou na ilha do cowork do lado. Tu ganha muito em logística e em tempo. Claro, vai na tua curadoria de entender qual é o teu negócio e aonde tu vai trabalhar, né? Cada caso é um caso. Mas o Fly Hub, ele tem essa grande vantagem. Por ser um espaço grande, a diversidade é muito maior. Então, tu consegue se conectar com pessoas muito mais específicas. Dentro do Sapiranga Summit, vai ter um espaço que vai ser dedicado às empresas residentes, onde a gente vai poder estar apresentando o nosso negócio, o nosso trabalho. Então, para citar uma das diversas vantagens que é estar em espaços compartilhados. Tanto no caso de tu ter as empresas residentes dentro do Fly Hub, assim como tem também as ilhas, né? A ilha de inovação e o espaço cowork. Para quem realmente, eu quero uma vez por semana, eu quero conhecer, quero ir de visitante, quero trabalhar um dia em cada cowork, né? Depois vai ter a mesa aqui só dos cowork, né? Proprietários de cowork, deixando claro, né? Uma mesa de proprietários de cowork. Essa visão é que vai pouco a pouco mudar o jogo, que é o que a gente fala, o jogo com aquela visão muito industrial, que ainda se tem, né? É muito forte na nossa cidade. E o painel que eu vou estar participando no Sapiranga Summit vai ser justamente com as empresas residentes, para que a gente possa compartilhar a nossa experiência do Fly Hub e de outros ambientes que a gente já trabalhou, de espaços compartilhados, dentro de um evento que realmente provoca a inovação, né? Agora, se a inovação vai ser muito complexa, de alta tecnologia ou algo analógico, a gente descobre no dia a dia. Mas a gente precisa lembrar, e o Isma pode falar com muita propriedade, né, sobre a inovação simples, a inovação frugal, porque na primeira fase é o que mais transforma a cultura. Porque quando tu bota uma barreira muito alta tecnológica, a pessoa recua. Sim. É um grande desafio comprar essa ideia, porque parece que é caro e demorado. Agora, a inovação frugal não. É tu realmente se propor a ter tempo. E citar o exemplo que ele trouxe, há muitos anos atrás, é um trio, na verdade, a gente chama de grupo, mas é um trio, né? Que é o Grupo Pensante, onde é o Cassiano, o Isma e eu, a gente se reúne para debater ideias e possibilidades. Cada um tem um ponto de vista, uma visão, uma experiência de mercado. E algumas vezes a gente conseguiu replicar, mas ao longo dos anos a gente sabe que é difícil tu manter, perdurar. Mas aí o nosso desafio, quanto mais tiver espaços compartilhados que facilitem, que possibilitam o trabalho, colabora muito. E a gente pode pegar esse ponto que o Matheus colocou do aprendizado. Sim. Porque o que está sendo implementado em termos de Fly Hub, de Summit, nada está prontamente concebido. Tudo está sendo um processo de aprendizado para todos nós. Então ninguém sabe exatamente o que tem que ser feito. Nós estamos construindo esses momentos e esse espaço juntos. Então essa é uma palavra muito importante dentro da inovação, porque a inovação, a gente acha assim que ela é uma caixinha que tem os seus processos e tudo acontece de forma muito óbvia. Não, esse processo ele é muito de aprendizado, de humildade, de chegar num movimento como o do Inova,
Tá, mas o que eu vou ter que fazer? Olha, a gente não sabe, a gente tem muitas demandas e cada um vai ter que entender de que forma pode contribuir, como a gente precisa aprender e como a gente vai precisar e vai poder construir esse espaço que é o Fly Hub. Ele é um espaço para nós, ele foi nos presenteado para que a gente pudesse inovar e potencializar esses outros projetos menores que já aconteciam na cidade, mas que não tinham ainda um mecanismo, um espaço de desenvolvimento. Então a palavra aprendizado para tudo que está acontecendo aqui é muito importante. Claro, nós temos equipes qualificadas, experientes, o Matheus tem toda uma bagagem de conhecimento empresarial e tudo isso contribui muito, cada um de nós tem a nossa bagagem específica, mas ao mesmo tempo é muito aprendizado, é chegar no ambiente e, ok, o que a gente precisa fazer? Vamos entender, vamos fazer, vamos aprendendo à medida que fazemos. E só para explicar, então, a inovação frugal, a gente acaba falando bastante, o Matheus citou algumas vezes, porque para nós é muito comum nós usarmos esse termo, e eu acho que ele é um termo, eu tenho certeza que ele é um termo que interessa muito para quem está ouvindo, porque a gente sempre, a maioria das pessoas imagina que inovar é fazer grandes coisas, grandes investimentos. E que ciência tudo, de foguete, né? Exatamente. E que tudo sempre está relacionado com tecnologia e computador. Mas a inovação frugal, ela parte de um outro princípio. De que, primeiro, a inovação ela precisa contribuir para as sociedades mais carentes. A inovação não pode ser só para um perfil mais elevado, mais rico, digamos elitizado, assim. Né? Elitizado. Ela precisa também atender uma classe que precisa de mais atenção. E a inovação ela pode ser simples e barata e de baixo custo. Então nós temos vários exemplos de que isso pode ser feito. A gente teve o caso de uma pesquisa que foi feita em uma empresa aqui da cidade, em que ela conseguiu reduzir em 96% os seus custos de investimento em inovação. Esse é um número simplesmente absurdo, tá? Porque ele é quase impensável, qualquer pessoa inovadora diria que não é possível fazer isso. Mas nós temos dados de pesquisas que provam isso. Então, basicamente, a inovação frugal é isso, é reduzir muito os seus custos, mas mantendo a qualidade daquilo que é feito e procurando tirar elementos. Porque outro equívoco da inovação é achar que a gente precisa incluir coisas, colocar mais coisas. Quando, na verdade, inovar pode ser tira o que é desnecessário, tira aquelas coisas que o cliente nem quer. Porque nessa ânsia de inovar a gente vai colocando coisas cada vez mais e daqui a pouco features. o cliente, exatamente, daqui a pouco o cliente nem quer aquilo. Então tira algumas coisas, deixa de uma forma mais simples, atende aquilo. A inovação é isso, é fazer aquilo que a pessoa realmente quer, não é aquilo que a gente gostaria de vender, não. O que o cliente precisa e possivelmente quer. Entender isso ajuda muito na inovação e ela pode ser frugal, simples, um sinônimo para frugal seria a palavra simples. É possível fazer esse tipo de inovação, que foi o Summit número 1, certamente é um exemplo também de inovação frugal. E indo ao encontro dessa simplicidade, né, e também de democratizar o conhecimento e a inovação, né, de tornar essa palavra mais palpável para a população, é que para mim é uma das chaves do Sapiranga Summit, que é o valor de ingresso ou isenção do ingresso para as pessoas poderem ir lá e começarem a perceber como é que funciona o ambiente e o ecossistema de inovação, né? Sim. Isso aí é muito essencial para mim. Esse foi um ponto que já teria sido implementado no Summit do ano passado, que não ocorreu devido às enchentes, Isso, mas foi debatido pelo grupo e logo aceito, que era a ideia de fazer um Summit acessível. Porque o que a gente vê no mercado aí são summits, para usar a expressão do Matheus, elitizados. Sim. E a inovação não é sobre isso, a inovação é sobre incluir as pessoas e não, de novo, separar as pessoas. Então, dentro das simbologias que Sapiranga vem trazendo em termos de inovação, essa é mais uma. O valor é simbólico, é R$30, porque coisas de valor têm que ser cobradas, essa que é a verdade. Fazer de graça é dizer que não tem valor, então tem que ter um valor, mas ele é simbólico, é R$10 por dia, são 3 dias de evento, com participações e palestras de altíssimo nível. R$30, qualquer pessoa, qualquer cidadão pode participar. Então, essa é a mensagem que a cidade está transmitindo. A gente quer que as pessoas venham para esse evento
participem, contribuam, nos ajudem a construir esse espaço, esse movimento que é da cidade. Isso aí. E falando, o Matheus falou que ele vai estar num painel com as outras empresas, os startups que estão lá, residentes, né, lá do FlyHub. E tu vai ter um painel também, né? Explica mais um pouquinho. Eu vou participar do painel O Poder das Comunidades para influenciar, para motivar as inovações, o processo de inovação nas cidades. Então, o foco desse painel é falar da importância da comunidade. Porque se a gente quiser dividir o trabalho de inovação dentro de uma cidade, a gente pode fazer assim, três variáveis. Existem várias, inclusive as que a gente não percebe, porque esses movimentos vão acontecendo e a gente não sabe muito bem como eles surgem, por que eles surgem. Então essa variável a gente meio que desconhece. Mas existem 3 variáveis que são bem visíveis e que se faltar uma delas, a inovação não vai acontecer na cidade, ou o processo de desenvolvimento não vai acontecer. A variável número 1 é uma liderança que vai fazer frente a esse processo. Isso é inevitável. É o que a gente chama de liderança visionária. E nas empresas também é assim. Grandes empresas de sucesso têm uma pessoa ou um grupo de pessoas restritas, porque não são todos que desenvolvem isso, com essa visão, com essa liderança visionária. A variável número 2 é uma equipe capacitada para implementar essa visão. No caso de Sapiranga, falando de Sapiranga, são os nossos servidores públicos, que são uma equipe extremamente qualificada, e a iniciativa privada, e também as universidades, as instituições de ensino que nos ajudam e muito nesse sentido. Só que se a gente ficar só nessas 2 variáveis, no caso de Sapiranga, com 80 mil habitantes, nessas 2 primeiras variáveis nós temos em torno de 4 mil pessoas trabalhando para isso acontecer. Isso é 5% da população. E quem são os outros 95%? É a variável número 3, que são as pessoas, que é a comunidade. Então esse é o poder da comunidade para movimentar esses mecanismos de inovação e de desenvolvimento. Então a sociedade, a cidade, ela precisa dizer sim para esse movimento. Então, quando o Summit acontece, as pessoas podem simplesmente não vir, dizer, não, a gente não quer isso. E aí a coisa não vai acontecer. Ou a gente pode ter uma quantidade representativa da cidade participando e dizendo, sim, a gente gostou e a gente quer cada vez mais. E um exemplo que diz que a cidade realmente quer esse movimento é o FlyHub com as empresas que entraram já na primeira leva, porque a gente calculou assim que talvez fosse demorar um pouco esse processo de incorporar as novas empresas, mas não. A gente teve uma procura muito grande e as vagas se esgotaram rapidamente. Muito rápido. E a gente já conversa de repente abrir mais vagas e ampliar esse espaço, porque a procura foi tão grande. Então, para resumir, isso que vai ser o nosso painel e para não adiantar tanto do que vai ser falado lá, sem muito spoiler. sem muito spoiler, é a importância dessa participação da sociedade, participando não só do Summit, mas do FlyHub, do Inova, que é um movimento aberto ao público. Qualquer pessoa pode participar Tá lá, e participar de podcasts como esse, como o da Mari, que vai estar falando aqui depois, de outros movimentos de filmes, qualquer movimento social, principalmente os voluntariados. A gente também poderia falar sobre isso, da importância disso. Até, no caso, quem tem interesse, né, de ser voluntário no Sapiranga Summit tem espaço, tem possibilidade de ser voluntário no próximo evento. Segunda-feira agora vai ser a nossa reunião para os voluntários. Então, quem tiver interesse de participar, venha para essa reunião no FlyHub, segunda-feira, às 2h. Isso. Que dia de segunda-feira? Que dia vai ser segunda-feira? Hoje é dia 9, Hoje é dia 9, dia 11. 10, 11. Dia 11, então, às 2h, segunda-feira, quem quiser ser voluntário no evento, por favor, isso aí. participem. E também, deixa eu botar a câmera minha cara aqui, Vai lá. que também não é só painéis que tem no Sapiranga Summit, né? Assim como diversos outros summits assim, que a gente conhece, tem, não vou generalizar assim, né? Porque tem evento, teve o evento CDL de Novo Hamburgo há pouco tempo também, que não assumiu o nome de Summit, mas era um Summit, né? E as gurias do Colel Bel falaram sobre isso também no episódio que vai hoje ao ar às 19h, ou às 20h, não lembro. Que não é só palestrinha, sabe?
tem várias outras coisas acontecendo também nesse evento. Por exemplo, claro, eu vou vender o meu peixe aqui também, vou estar com um espaço de podcast lá, né? E vou estar recebendo os meus colegas e os meus amigos e também os palestrantes e outras entidades que também vieram me procurar. Eu gostaria de participar do podcast. Vamos lá, vamos agendar um horário, vamos dimensionar isso, porque também é uma espécie de vitrine, né? E aí é um painel de um outro formato. Mas falando nisso, eu cheguei nesse aqui porque teve o pessoal outras coisas que vão estar acontecendo dentro do Summit que me vieram me procurar para fazer podcast foi o pessoal da Escola São Mateus, que vai estar rolando uma multifeira lá nesses dias, e também eles estão fazendo um hackathon lá dentro também, que vai ter também com algumas outras empresas promovendo esse hackathon com essas propostas de startups para fazer novos negócios, né? Então, além disso, também vai ter lá na frente, eu sei que vai ter um centro de alimentação ali, né? Vai ter um palco cultural também, né? E isso vocês podem me ajudar também, porque eu também não sei todo o que tudo vai acontecer, mas eu sei que vai ter um palco cultural, então vai ter música, vai ter outra dimensão, é uma coisa que não teve nos outros, né? Um papo mais de cultura, assim, eu acho bem interessante de ter junto, porque inovação incorpora também essa parte que é cultura está muito ligada com a comunidade gosta de cultura. Absolutamente. Então, tudo a ver, né? E também vai ter o palco do CDL e vai ter o palco do Cindy Lojas também, né? Então vai ter várias, e além da arena principal. Então me digam aí se eu esqueci de alguma coisa que vai acontecer lá também. É isso aí, vão ser todos os palcos simultâneos, né? Então a arena principal mais 3 palcos com conteúdo. A escolha, justamente olhar a programação, né, com atenção e entender o que faz mais sentido no teu estilo de vida atual, o que mais quer aprender. O ponto principal é pensar de uma forma um pouco diferente, que é justamente, eu gosto muito dessa paralela que a gente sempre fala, né? A inovação simplificada, porque a gente sempre associa com a inovação tecnológica, mas a palavra inovação por si só é muito mais ampla. Então, como a gente pode simplificar, facilitar o dia a dia? Nosso primeiro desafio com a inovação é esse. A partir dali, tu começa a colocar tecnologia ou não. Mas o ponto é como simplificar o dia a dia numa fase, né, do ser humano que a gente está tão acostumado a estar conectado. Tem coisas que a gente pode fazer diferente, mas a gente está tão acostumado, piloto automático, com a tecnologia, que até a própria inovação a gente parece acreditar, né, que é só tecnológica. Perfeito, Matheus, perfeito. A gente fica falando tanto de inovação que daqui a pouco se torna não inovar falar de inovação. Então é preciso repensar a própria inovação. É verdade. Porque simplesmente repetir o que se diz Perfeito. acaba não sendo inovação. Muito bem. E tem que ter coragem de dizer isso, porque são poucos espaços que vão aceitar isso, né? Se autocriticar. E esse é um ponto bem interessante, porque a nossa administração pública tem deixado bem claro que esse espaço é um espaço de debates realmente muito abertos e críticos. Então cabe até esse tipo de crítica à própria inovação. Peraí, a gente está inovando tanto e fazendo cada vez mais e tanta tecnologia. Não é o momento de simplificar um pouco, de dar uma reduzida talvez, de ficar mais com a família, de acalmar um pouco a mente para que a gente possa realmente inovar de maneira mais saudável. Outro tema que vai estar sendo muito debatido no Summit, saúde, né? Formas de inovação diferenciadas e principalmente essa, de novo, a ideia do Inova e do Summit, de tudo que está acontecendo, é de trazer a sociedade para que a gente possa contribuir com as nossas ideias. Nada está sendo imposto. Tu mencionou a palavra cultura. Essa palavra é extremamente relevante em qualquer processo de inovação em cidades. A gente sabe que, falando de cidades inteligentes, por exemplo, as smart cities, por mais que a ideia seja implementar tecnologias que conectem as pessoas, um ponto é comum a toda cidade inteligente, que é respeitar a cultura daquela cidade. Perfeito. Então a gente pode pegar exemplos até mesmo da China, que incorpora elementos econômicos que vão de comunismo a capitalismo, mas uma coisa que eles entenderam que eles não podem errar mais devido ao passado histórico de alguns erros graves, que é não há como inovar ou implementar qualquer sistema econômico sem respeitar a cultura, sem ouvir as pessoas,
que é o que a gente tem feito nos movimentos de inovação aqui da cidade. A proposta está sendo lançada, mas como isso vai acontecer depende literalmente da gente que eu digo nós aqui, as pessoas que estão escutando e aquelas que ainda não escutaram porque não ficaram sabendo. Então é o nosso papel participar, convidar, ser voluntário, que é um exemplo muito importante de política, da boa política, da participação social. Então, esse que é o grande projeto que vem sendo feito e vem sendo respeitado. Liberdade de pensar e liberdade para que a sociedade construa esse momento que vem acontecendo de inovação. Excelente, gurizada, excelente. Fiquei muito feliz que esse papo rolou aqui. Acho que a gente produziu um baita conteúdo aqui. Depois a gente vai, claro, não faz sentido se eu manter isso aqui só no YouTube, né? Mas sim, botar nas outras plataformas, porque esse é o meu meio. Mas vai ser muito legal a gente ver toda essa galera indo lá no Sapiranga Summit. Então fica o convite para vocês aí participarem do Sapiranga Summit, para participarem também do Inova Sapiranga também, né? Que é a entidade que nos une aqui, que deu o start na nossa parceria aqui. E que se reúne todas as segundas-feiras. Segunda-feira. As segundas-feiras do mês. Todos os meses. Segunda-feira, às 14h, é para não esquecer. O objetivo é esse, é facilitar a memória, né? Então, todo mundo da cidade está convidado a participar de alguma forma. Os empresários estão convidados a liberar um ou outro funcionário para representar a empresa nesse movimento. Então, toda segunda-feira do mês às 2h da tarde. E a reunião acontece no Fly Hub, né? Então a reunião do Inova, a reunião mensal do Inova é uma reunião aberta, por isso realmente, né, sinta-se convidado. O local é grande, então a gente pode receber bastante pessoas, né? Normalmente a gente faz a reunião na arena, então quem não tiver a oportunidade em outros momentos pode se organizar, porque vai participar realmente num momento de muita informação e já de quebra conhecer o Fly Hub, né? Quem ainda não conhece. E sigam também as redes sociais da Prefeitura de Sapiranga, do Fly Hub, do Summit, do Inova, porque lá são postadas todas as informações do que está acontecendo na cidade. Sigam também as redes sociais do Matheus. Eu já ia falar isso. A do podcast. Seus arrobas, que apesar de tem essa ideia de sempre botar nos comentários aqui na descrição todas as informações que a gente comentou aqui, né? Também uma das coisas mais normais hoje é ter a transcrição do episódio lá, já é automático, assim, depois que lança no YouTube ele já deixa a transcrição lá, vai estar lá também, então dá um Ctrl+L, Ctrl+F para procurar lá que você vai achar, se eu por acaso me esquecer de botar na descrição. Fala aí, Matheus. Botar na câmera. Buscar mais informações, então, eu sou o Matheus Hermann, então, @Matheus Hermann, tudo junto, e @HRN Company, a empresa, para entender todos esses movimentos, né, dentro do Fly Hub e fora. Acredito que o grande desafio é a gente conseguir realmente fazer esse collab entre poder público, iniciativa privada, cultura. Temos que aproximar todo mundo, né? Então, contem comigo para esse movimento. E o Ismael, tuas redes sociais, como te encontra, como te contrata, como teus serviços? Ótimo, né? Quem quiser um inglês voltado para negócios pode me encontrar no Instagram, que é o Ismael Specht. Lá eu coloco as informações do meu trabalho. Tem também a nossa página na internet, que é do Grupo Pensante, que é um movimento também pensado para fomentar o pensamento, as inovações e a criatividade. Existe uma página na internet que é grupopensante.com.br. Lá vocês vão encontrar a descrição de quem a gente é, o que a gente faz e alguns materiais que a gente tem postado lá. E eu também tenho alguns livros publicados, então coloca no Google lá Ismael Specht e vai ter um pouquinho do meu trabalho, do que eu faço em parceria com os amigos e empreendedores aqui da cidade. É isso aí, mais algum recado? Um recado que acho que é bastante útil para a cidade, né? É o CDL Sapiranga. Quem quiser mais informações desse movimento, né? Tem o site da CDL, cdlsap.com.br,
E o Instagram também é @CDL_Sapiranga, justamente para estar atualizado do que está acontecendo. Hoje a CDL é uma entidade que realmente busca o empreendedorismo, os negócios locais, esse fomento. Somos mais de 1.000 empresas, né? Esse grupo CDL Sapiranga. Então é mais um braço importante para todo esse movimento, e a CDL que também está presente como empresa residente dentro do Fly Hub. Então temos espaço dentro do Fly Hub para que a gente possa fazer parte, que daí mostra a visão, essa visão de inovação e tecnologia. Mesmo tendo a sede, estamos dentro do Fly Hub para poder participar de toda essa educação de mercado. Isso aí, então. Agradecer mais uma vez vocês aí por esse papo. De início eu já quero agradecer por terem vindo aqui, né? No aniversário do Espaço aqui, também participar do podcast. Esse podcast não tem uma recorrência assídua, assim, né? Eu faço ele quando tem um evento aqui, ou é o Dia Nacional do Podcast, dia 21 de outubro, ou início do ano a gente faz alguma coisa. E no final do ano a gente fez até a nossa live lá fora. Então não tem uma recorrência, mas agradecer vocês por terem participado aqui. A gente vai se encontrar bastante essa semana, né? Bastante. E a gente volta daqui a pouquinho. Deixa eu ver aqui se a minha câmera não caiu aqui para mim botar na espera. E a gente volta daqui a pouquinho com as meninas, eu e as meninas do Coworking. Até mais. Espera.